eu vou conseguir crescer no partido, tá? Então eu tô fazendo aqui o advogado do diabo dos chineses. Mas eu ainda prefiro o nosso modelo democrático liberal. E o golpe em Níger? Então, Níger é uma região, é um país que tá numa regiãozinha chamada de Sahel. Tá? Ah, esse aí é o... Isso daí é um mapa? Qual que é o lance aí, Paquito? Ó, esse aqui é o site lá, o The True Size, que você consegue pegar aqui o país e arrastar ele pra onde você quiser pra comparar com o tamanho dos outros. Inclusive ele dá aquela distorcida do mapa aqui, olha só. Vai jogando pra cima e vai crescendo, então, ó. O Brasil como se fosse na Europa, tá vendo? Safadinho. Viu? Você acha que a Rússia é tão grande? É. Ó, o Brasil, olha, cara, ele vai distorcendo. É gigantesco, que né? legal. Então, se você comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, ó, você pode ver que eles são basicamente... O Brasil fica mais gordinho lá em cima. É. Se tivesse o Alasca aqui junto, realmente os Estados Unidos fica maior, mas sem o Alasca a gente ganha, hein? E aí você pode pegar os outros países aqui, ver, ó, a Índia se estivesse lá Nossa, cara, Europa, a Índia também é grande, você ó. vê que a Índia é gigantesca e tal. Então esse é o site que a Legal galera isso. recomendou aqui pra gente. Boa. Então, o caso do Níger, ele... Vê pra mim onde fica o Níger aí pra gente se localizar. Ele fica numa regiãozinha chamada de Sahel, na África. Você tem o deserto do Saara, vai colocar, né? Tá. Tem o deserto do Saara, e tem uma faixinha de terras embaixo do deserto do Saara chamado Marrocos, de Sahel. Tem... Isso é mais ao norte, né? É. Marrocos, Tunísia, Sim. Argélia, Líbia é mais ao norte. Aí é um pouco mais ao sul. Subsaariana. Então, não é a subsaariana. Não? Porque a subsaariana é o que tá abaixo do deserto do Saara, né? Só que bem abaixo. Aqui é o Sahel mesmo. Ah, tá. Ó, essa regiãozinha, tá vendo? Qual? A amarela? Que é o que tá destacado em amarelo, Ah, tá. exatamente. Então você tem países ali como Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger. Se for pegar, praticamente todos esses países, eles passaram nos últimos 10 anos por golpes militares. Mali, Burkina Faso e Níger, nos últimos 2 anos, os 3 passaram por golpes militares. E esses países, qual que é a justificativa do golpe, né, que eles vêm passando? A África, se você pegar desses países do Sahel para baixo, são populações que são com religiões mais tradicionais, religiões cristãs, enquanto você pega o norte, é uma África um pouco mais árabe, mais islâmica. E esses países, eles estão bem no limite disso. Então, geralmente, vou pegar, o caso da Nigéria. O norte da Nigéria é uma Nigéria islâmica, árabe. O sul da Nigéria é um sul mais cristão. Então, nesses países existem disputas religiosas para saber quem que vai liderar, quem que vai tomar o poder e por aí vai, tá? Então, existem movimentos que a gente chama de jihadistas aí, que são esses movimentos islâmicos extremistas que querem que o país inteiro siga as leis do Alcorão, a Sharia, né, as leis islâmicas. Então, sobre a premissa que esses grupos jihadistas estão muito violentos, os militares vão lá e tomam o poder, tá? Só que praticamente todos esses países destacados, eles têm uma relação muito forte com a Rússia. Com a Rússia, os militares. Tá. Praticamente todos, eles foram colonizados pela França. Ou pela Inglaterra, né? E hoje, esses golpes militares, eles estão pedindo praticamente 2 coisas. O fim da intervenção estrangeira, da intervenção francesa, por exemplo. O golpe que aconteceu no Níger, hoje, as pessoas, grande parte da população está se manifestando em favor do golpe. Porque fala que o antigo presidente, ele era muito subordinado aos interesses da França, muito subordinado aos interesses europeus, que são os responsáveis pela crise econômica que acontece na África. Então, sob o pretexto de combater o jihadismo e sob o pretexto também de acabar com essa colonização europeia até hoje, os militares tomaram o poder. As palavras de ordem que tem acontecendo no Níger hoje são palavras de ordem com viva Putin, viva Rússia e por aí vai. E existem suspeitas que o grupo Wagner, ele atua em praticamente todos esses países. Porra. E aí, isso causa um desespero na Europa, né? Porque essas regiões, querendo ou não, elas são estrategicamente importantes para o continente europeu. Por exemplo, a França é um país hoje que ela tem quase 70% da sua matriz energética dependendo de matriz nuclear. Da onde que eles pegam o urânio deles? Do Níger. Se Níger sai o governo que é aliado da França, aliado da Europa, e entra um governo aliado da Rússia, pode ser que essa troca comercial de urânio que abastece as usinas nucleares francesas fique comprometida. Então hoje, essa região do Sahel está sendo de intensa disputa entre ditaduras militares apoiadas pela Rússia e governos aí que estão sendo tirados do poder, aliados do Ocidente. Inclusive, a Nigéria e alguns outros países já anunciaram: os militares do Níger, vocês têm 1 semana para fazer o antigo presidente, o Bazoum, voltar ao poder. Se vocês não fizerem ele voltar ao poder, nós,
a gente vai invadir o Níger e vai restaurar a democracia. Só que Mali e Burkina Faso, aqueles dois países, também passaram por ditaduras, né? Assim, vocês não podem ferir a soberania do Níger. Se os militares querem tomar o poder e a população tá aliada dos militares, eles têm o direito de continuar com esse golpe militar. Então, Mali e Burkina Faso anunciaram que caso alguns países africanos queiram fazer uma intervenção no Níger, eles vão defender os militares do Níger. Então, hoje pode acontecer uma guerra na África de países um pouco mais aliados do Ocidente que querem acabar com esse golpe militar no Níger e de países que são aliados do golpe militar, aliados da Rússia. E é claro, né, que é uma guerra por procuração, porque por trás você tem Europa e Estados Unidos, e por trás você tem Rússia e China. Entendi. Que treta, mano. E a região que tá, então, verde que é a subsaariana, então. Exatamente, né? Tá. Exatamente. E a região tem um nome a região acima, que é do Saara, lá que tá Marrocos, Egito e tal? Maghreb. É o Maghreb. Maghreb. Essa regiãozinha que fica mais próxima da Europa, né, é o Maghreb. Tá. Fala, Paquito Maghreb. Bom Fala. sobrenome. Legal, né? Rogério Maghreb. Subsaariano. Tá. Rogerinho do Sahel. Rogerinho do Sahel, gostei.